quando fica claro para você, porque a Suzana Vieira, a Suzaninha, ela sempre fala que quando ela veste a roupa, ela é muito visual igual a você, né? Pessoas muito que têm essa memória fotográfica visual, ela é muito ligada à caracterização. E ela fala que quando ela fica claro para ela ali que já é uma outra pessoa, que ela começa a entender o personagem quando ela veste a roupa. E no seu caso, quando fica... Porque eu sei, você vai falar, Bruna, você vai usar o termo técnico, eu tenho a fé cênica e tal. Mas quando fica claro mesmo para você que já tem a entidade ali, já tem a pessoa ali, você já materializou ela em você. Olha, assim como ela, coincidentemente, o figurino, a caracterização do personagem, para mim, é muito importante. É como se fosse, assim, 50% do trabalho tá ali, no trabalho dessas outras pessoas maravilhosas, são os figurinistas, né, que te propõem uma roupa, e quando você veste, fala assim, caramba, aí a roupa, às vezes, já me dá até um gesto, um jeito de andar, é muito interessante. É uma coisa meio mágica, assim, né? Uma coisa que você bota, você fala assim, porra, porque são roupas que eu não uso, que é o personagem que usa. Então, você realmente já se vê numa outra pessoa, né? Mas tem uma coisa que eu não vou me lembrar quem foi que falou isso em alguma entrevista e que eu concordo também, e também acho que isso funciona para mim, é o olhar do personagem. Quando eu consigo descobrir o olhar desse personagem, o jeito que ele olha, eu acho que também é meio caminho andado. Eu também. É só olhar. Quando eu descubro olhar como é que ele olha, aí pronto, aí vem os trejeitos, vem tudo. Isso é muito, muito legal você falar isso, porque é do mesmo jeito comigo. Você percebe quando vai acontecer o personagem ou quando ele é um fracasso? A gente falou de fracasso, eu não fiz a pergunta porque a gente entrou numa outra viagem que era muito relevante. Quando foi o seu fracasso? Quando o personagem não aconteceu? O texto era bom, o autor era bom, estava tudo certo, a novela foi bem parida, né? Já dizia Luísa Tomé, que a novela tem que ser bem parida. Quando tudo aconteceu e não rolou para você assume algum fracasso, Cláudio? Sim, claro. Eu prefiro não... Porque a gente daqui não percebeu nenhum fracasso, por isso que eu tô pedindo para você falar. Não, eu vou falar... Eu prefiro não citar nomes por uma questão ética, né? Mas eu tive quando você me pergunta isso, a primeira coisa que vem na minha cabeça é uma peça de teatro que eu fiz, que o livro era muito bom, o livro que foi base para a peça, era muito legal. Mas a peça, a montagem, a encenação era muito ruim, era muito chata, monótona, e a gente não teve uma repercussão boa do público. Então, assim, o conjunto da obra, ele não rolou, entendeu? Não foi bom. E aí eu me lembro que tinha até a oportunidade de ir para outra temporada e eu nem quis ir. Eu só cumpri o meu contrato que eu tinha para fazer aquela primeira leva de temporada, de dias de temporada, e depois me perguntaram, a gente vai de repente seguir para não sei aonde. Eu falei, cara, eu não posso não quero não. Então assim, acontece, fracasso é normal, entendeu? Ou então às vezes não é nem um fracasso, mas é uma novela meio morna que não chegou onde deveria chegar. Acontece também o contrário, às vezes a novela não é muito boa, mas o personagem se destaca, ou a peça, enfim, né? Que é o seu caso. Você assim, eu tô falando isso, eu tô falando porque a gente daqui de fora, como espectador, não consegue analisar esses fracassos e não consegue... hoje as mídias estão muito mais vazado, né, as informações. Antigamente era o que a televisão era a grande mídia, então dava isso pra gente, era o que a gente aceitava, né? Era programando só para dizer sim. Você é 100% de Ibope, né? Você faz muito coadjuvante, Cláudio. Você pega muito coadjuvante. No teatro você tem essa grandiosidade que você que vem da sua formação. Dentro na televisão, esse time, não do fracasso, mas esse time de você pegar essa pouca fala e você conseguir espremer o caldo, que foi o caso do Severino, que te marcou, porque foi, como você mesmo falou, foi o primeiro sucesso dos seus primeiros 10 anos, correto? Você já disse isso.
o Severino, né? Dos Uhum. primeiros 10 anos de sucesso. Foi o primeiro grande sucesso. Sim. E quando você fez uma diferença, como é que é, por exemplo, para quem está começando e sempre sabe que só vem coadjuvante, só vem coad, que a gente fala que agora é coad, né? Só vem coad, não sei o quê. E você consegue dar essa riqueza que você deu, esse tempero maior. Porque aí ninguém te esquece. Uma novela de 25 anos atrás, como é que pode isso? Também já falaram, né, alguma vez, que não existem papéis pequenos, mas sim atores ruins, né? Você concorda com isso? Eu concordo perfeitamente, porque, inclusive, em se tratando de novela, mais ainda. Por quê? Porque é o seguinte, cara, o teatro, né, cara, você ensaia pra caramba, meses e meses, e você vai ser assistido por uma gama, mesmo que tenha um grande sucesso a peça, que tenha muito público, você vai ser assistido por um público muito inferior a uma aparição sua na novela que está sendo assistida por milhões de pessoas ao mesmo tempo, correto? E é ingrato isso, é complicado, porque na televisão você tem menos tempo para construir esse personagem, né? Se bem que, ultimamente, eu acho que as novelas estão dando mais valor para o período de preparação dos atores. Em comparação com as novelas que eu fiz na Globo, por exemplo, há um tempo atrás, né? Antes de eu ir para a Record, lá no início e tal, com as novelas que eu faço agora, tem um período de preparação, de sala de ensaio, assim, que são períodos maiores e mais profundos do que antigamente, me parece. Tipo o método Fátima Toledo, é isso que você está falando? Não Fátima Toledo, que ela é muito... Eu nunca trabalhei com ela, mas eu sei de outros colegas. Ela é muito... meio violenta até o método dela. Eu até já passei por um método desse parecido, mas que foi muito bom, com um cara muito bom chamado... Oh, meu Deus. Caralho, esqueci o nome dele. Luiz Maciel, lá de São Paulo. O Luiz, a gente trabalhou no Fora de Controle, lá da Record, que eu fazia um policial civil e tal. Então a gente teve uma preparação muito boa, muito profunda, que envolvia muito o psicológico e o físico, né? Mas que eu adorei. Eu adoro preparação, eu não tenho problemas com isso, não. Não sei se eu teria problema com a Fátima Toledo. Muita gente tem. Mas, a princípio, eu me entrego para o preparador, para o diretor, para quem quer que seja, porque todo mundo acho que está querendo ali ajudar a minha construção. A obra. Agora, eu posso fazer, eu tenho os filtros meus também. Às vezes eu escuto alguma coisa que eu falo, não, acho que isso não, né? Mas você vai tendo ali um auxílio e eu vou aproveitando o que for bom daquele auxílio ali. Então, na preparação da Globo, a gente trabalha com a Beta, que é uma maravilha de pessoa, com a Tati, enfim, que são pessoas doces, são pessoas doces que vão aos poucos abordando aquele personagem. Então não tem tempo ruim, entendeu? Mas tem um tempo que você convive ali com aqueles atores, com aquelas atrizes. Você não cai de paraquedas ali no set para gravar. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, quando não tem preparação, quando tem uma participação, que eu acho que é o terror, o pesadelo do ator jovem, principalmente, entrar numa participação que tem uma família ali já há um tempo, né, numa novela, por exemplo, e você vai fazer uma participação. Você não passou por preparação, você não conheceu ninguém antes, você vai ali e se vira, meu irmão. Entendeu? Agora, isso também dá uma tarimba muito boa para você, uma experiência muito boa, porque você é jogado ali naquela arena dos leões e tem que se virar, cara. Isso aí, e como eu disse, você vai pegar um diretor que vai te dar mais atenção, outro que não, o outro que está preocupado com a hora, e você tem que ficar ligado para fazer um trabalho de excelência em qualquer habitat, né? Vamos dizer assim. Então, assim, eu acho que eu te respondi de alguma maneira, mas só concluindo, eu acho assim, a gente tem que amar o nosso personagem, não importa se ele é coadjuvante, se ele é papel pequeno, se ele é participação, se ele vai entrar e vai morrer daqui a 3 capítulos, não importa, ele está contando uma história, ele está ajudando a contar uma história, entendeu? Não, eu acho de uma leveza você falar isso, porque no mundo de egos que a gente vive, você sabe do que eu tô falando, né? Dessa permanência. Mas eu acho que, assim, eu acho que tem uma contradição, sabe? Quando você faz esforço para conseguir alguma coisa, esse esforço, às vezes, a vida te dá uma rasteira maior, talvez.